Estamos aqui ao vivo, mais uma live aqui, aguardando a Flávia Lippe Só abre a entrar. live agora que as pessoas vão entrando. Não deixa para exatamente E 15 horas, não. Abre sempre 2 minutinhos antes, vai se já entrei, apresentando, Flávia. porque senão depois as pessoas A fogem. Rafaela Corre está lá e abre a entrando, a live. minha tia, bacana. E estamos aqui nessa sequência de lives que a gente tem feito, com muito conteúdo e sempre priorizando a questão das empresas familiares nesse momento de crise. E aí a gente está trazendo essa sequência essa sexta-feira, Flávia Lippe, que ela é cientista do comportamento. Assim que ela entrar, eu vou apresentá-la para vocês. E a gente vem entrevistando alguns empresários também nesse tempo aí de pandemia, como que eles estão tomando decisões difíceis aí para manter os funcionários, cortar custos. E deixa eu falar com a Flávia aqui que ela tá pedir para ela mandar um invite. Aí, solicitou. Maravilha. Então, ela está entrando. E a gente está sempre olhando muito a questão do comportamento também. Olá, Flávia, tudo bem? Epa, Bem-vinda. tudo bom? Tudo ótimo. A Então tá conexão tá bom. boa. Dessa vez eu já vi que temos que baixar tudo aqui, não deixar a criançada entrar na internet. Já viu, né? Muita gente na internet. Eu estou na fazenda, cai a internet. É um absurdo. É, Kai. Mas eu estava falando aqui, Flávia, que a gente está entrevistando alguns empresários. Semana passada eu entrevistei uma xará sua, que a Flávia também, que a mãe veio do Family Office da família Setúbal Vilela. E Uhum. ela também é muito experiente em mentoria, em coaching para empresas familiares, né? E agora eu estava falando que o momento mais difícil que a gente está vivendo, olhando a questão das empresas familiares, do empresário, é a tomada de decisão nesse momento de crise, né? E muita pressão, o foco sempre em cortar custos, em manter também o quadro de funcionários. E aí eu convidei você, que é cientista do comportamento, uma abraçadora, né, profissional aí, que encampou a questão da campanha do coronavírus, é uma cientista do comportamento, como eu falei, já escreveu 11 livros e desenvolve programas de sustentabilidade humana e organizacional focado na transformação das relações corporativas, ou seja, você estuda muito a decisão dos CEOs exatamente no momento de maior pressão que ele tem que tomar essa decisão. E a gente está vendo uma enorme falta de entrosamento das pessoas. E conversando com você também, você me passou que você é uma estudiosa de uma linha que chama biohacking. Depois a gente vai entrar nesse tema, que a gente tem muita questão de o nosso fluxo de energia que varia, e isso também impacta diretamente no momento em que a gente tem que, às vezes, tomar uma decisão muito importante durante uma reunião, um fechamento de um negócio. Então, eu queria, já tem bastante gente entrando, queria que você se apresentasse um pouco antes da gente começar aqui com algumas perguntas, com o bate-bola. A gente se conheceu o ano passado, uma felicidade dentro de um curso de mediação de conflitos, e foi assim um enorme prazer poder conhecer o seu trabalho, saber como é que você trabalha, como é que você atua. E agora estamos aqui, né, fazendo essa primeira live aí espero que de muitos outros negócios. Claro. Nelson, primeiro eu quero te agradecer muitíssimo, porque quando a gente encontra com não só executivos, mas empreendedores, empresários, mas decisores que têm uma cabeça como a sua e que permite olhar o mundo com sua integralidade, a gente começa a mudar o mundo, né? Se não existe Obrigado. isso, é difícil mudar o mundo, né? Se as pessoas ainda continuarem acreditando que a gente só vive num ambiente racional, primeiro que biologicamente não é real, né? Essa é a Sim. primeira coisa, né? E depois que em termos práticos de tomada de decisão, isso também não é, né? Também não é real. Então, eu vou contar um pouco assim do todo, de como esse assunto é estudado, para as pessoas entenderem a importância disso
para a gente, pessoa física, né? E para pessoas também jurídicas, né? Nós, como seres humanos, precisamos conhecer isso e também, obviamente, as empresas, né? Já existem empresas que me contratam, empresas suecas e empresas americanas, que eu já faço o mapeamento das personalidades biológicas dos executivos para evitar justamente tomada de decisão, que são tomadas de decisões equivocadas. Equivocadas, tá? Então, assim, a primeira coisa, dentro de todas as ciências de comportamento, uma delas é uma ciência chamada cronobiologia, que faz parte da ciência médica. Tá? Ela está dentro da ciência médica. O que ela estuda? Simplificadamente, o nosso relógio biológico. E como que o nosso relógio biológico... Eles nem gostam de muito usar esse termo, não, porque eles acham que populariza muito, né? O cientista tem um pouco isso, né? Mas como eu sempre fui de televisão, para mim a ciência e televisão elas precisam ser uma coisa só, né? Aliás, só fazer um parênteses que você era repórter eco, né? Acabei não falando, mas você ficou muito conhecida na televisão quando você ia lá entrevistar, fazer aqueles programas no meio da Amazônia, né? Era muito interessante. Eu até na época, no mundo corporativo, que eu já vivia no mundo corporativo, eles me apelidaram de bicho grilo que deu certo. Essa eu não conhecia, essa expressão. Mas engraçado, bacana. Né? Continua, desculpa ter te cortado. Imagina. Então, assim, dentro desse ambiente da cronobiologia, o relógio biológico da gente, ele não para. O nosso relógio biológico, ele é um relógio que funciona 24 horas e 11 minutos. Ele tem variações, porque ele, na verdade, se adapta. Tem um nome científico para isso, que é entrainment, o arrastamento. Ele acompanha o planeta. Então, olha para você ver a seriedade disso. Então, o nosso relógio funciona como o relógio do planeta. No momento que a gente desregula esse relógio, a gente desregula todo o corpo. E, obviamente, a nossa tomada de decisão ela não é tão eficaz. Então, a começar desse entendimento, né, teve um último HSM agora em São Paulo, teve uma líder, uma das líderes mais importantes na área de tomada de decisão, ela falou o seguinte, eu esqueci o nome dela agora, depois eu pego aqui. Ela falou o seguinte, os líderes do século XXI, que não se conhecerem, não serão capazes de administrar suas próprias empresas. O autoconhecimento, que se fala tanto, mas... Que se fala tanto, agora virou uma necessidade. Né? O autoconhecimento, a autoconsciência. A autoconsciência está nesse entendimento do funcionamento do seu corpo. E o autoconhecimento, ele está em você conhecer quem você é. Mas a autoconsciência, ela como você funciona e quem você é. É mais do que só a sua psicologia, mas a sua sociobiopsicologia, né? Então, nesse aspecto, você imagine, por exemplo, as pessoas não estão sabendo dar pausas. Elas estão, por causa do home office, elas se confundiram entre... Estão mais aceleradas do que era no momento pré-pandemia, que a gente já estava num mundo extremamente acelerado. O que o planeta fez? O planeta, ele deu uma pausa. Né? Sim, resetou. Está resetando, né? E todo mundo teve que parar. Mas as pessoas não entenderam o que é a pausa ainda e qual a importância dela. Você tem uma ideia dessa importância da pausa? No principal hospital de medicina da Universidade de Michigan, eles mudaram completamente em 2016 a atuação dentro dos centros cirúrgicos. Por quê? O Dr. Kevin Tramper, que é o especialista lá e o líder, né, o presidente dessa área de cirurgias desse hospital, percebeu que o número de erros poderia diminuir se usasse a cronobiologia, se usasse a ciência do time, esse entendimento do funcionamento do corpo. Então, primeiro ele percebeu quais são as horas de maior risco. Então, nessa pesquisa, eles entenderam que 3 horas da tarde, não só lá, né? Foi uma pesquisa de vários pesquisadores para o funcionamento do Hospital de Michigan. E depois outros hospitais adotaram isso. 3 horas da tarde é uma hora gravíssima de tomada de decisão. 3, 4 horas da tarde. Porque geralmente é 7 horas depois do período que a gente acorda.
E aí, 7 horas depois, tá? 7 horas depois, nosso corpo fica exausto e a gente começa a ficar cansado. É aquela hora que as pessoas levantam para comer um chocolate, tomar um café. Dá uma turbinada de cafeína para aguentar. E é a pior coisa que se pode fazer. Porque Nossa. nessa hora você tem que fazer o contrário, você tem que dar uma pausa ativa, que a gente chama. Eu vou explicar um pouco sobre pausa, só para vocês entenderem como isso é importante. O que eles mudaram dentro do hospital? Eles entram na sala de cirurgia, e quando eles entram na sala de cirurgia, antes de começar qualquer coisa, eles param e eles fazem uma pausa chamada pausa de precisão. Essa pausa de precisão, eles checam cada item. Então, 30 segundos antes de qualquer tomada de decisão, você deve parar. Uau. Você para, Interessantíssimo isso. você respira, 30 segundos. Você reseta o cérebro e você espera o seu cérebro te dar um sinal que está descansado. Aí aquela você... máxima do provérbio chinês, né, da Zen, da xícara cheia, né, que o mestre vai o aluno falar com o mestre e ele vai, antes de começar a conversar, ele vai enchendo a xícara. Deu uma recetadinha aqui. Aí a xícara vaza, continua vazando, e ela transborda e o mestre não para de mostrar, de encher a xícara. Ela vai transbordando, transbordando. Aí o aluno fala, mestre, mas a xícara está transbordando. Ele falou, então, está igual a sua mente. Se você não esvaziar a xícara, você não consegue colocar mais nada na cabeça. Exatamente. Então, o que eles descobriram de atuação importantíssima numa mesa de cirurgia? Que os erros diminuíram com as pausas aumentadas. Então, dentro da mesa, eles paravam 3 minutos de checagem, checavam todas essa pausa de checagem, 30 segundos antes da tomada de decisão, antes do corte. Começavam, parava de novo, 30 minutos, checava os outros itens que tem para checar, continuava e terminava a cirurgia. Então, essas pausas que eles dão são as pausas cirúrgicas importantíssimas para as pessoas checarem o que elas estão fazendo e se o paciente está no mesmo ritmo que todo mundo. Os ritmos biológicos precisam funcionar. Você imagina se eles fizeram isso no hospital, quantas mortes foram evitadas? Vidas certo? Salvas. Exato. Salvas. Agora, você imagina como nós salvamos a nossa vida e como a gente salva os nossos negócios, né? Então, a gente tem que entender 2 coisas do nosso corpo. Nós temos o nosso corpo, ele precisa de homeostase. Homeostase é quando ele está equilibrado internamente e externamente. Então, nós temos um efeito endógeno e um efeito exógeno. Endógeno é tudo que tem dentro do seu corpo, inclusive a sua genética. Lembrando que 1% da nossa genética vem dos nossos pais. Tá? Então, todas as desculpas que a gente dá, meu pai é assim, minha mãe é assim, é uma desculpa que não dá certo. Porque é um mito. É um mito. É um mito. O resto todo são hábitos e a gente tem até DNA de banana, de macaco, de ancestrais, de plantas. A gente tem DNAs variados no nosso corpo. Então, a maior parte das nossas tomadas de decisão da vida, elas partem de mudanças de hábitos também inadequados, de hábitos inadequados. Por isso a importância de bons hábitos, né? Cultivar bons hábitos. Isso. Então, tudo que é endógeno é alteração biológica, é alteração bioquímica. Tudo que é exógeno é alteração externa. Por exemplo, a gente tira o oxigênio e você morre sem ar. É o exógeno interferindo no endógeno. Tá? O que está acontecendo hoje com as pessoas que estão tomando decisão, às vezes, precipitadas? Ou toque de caixa, exato. A toque de caixa, decisões que não estão ajudando. Ambientes com incompreensão, falta de amigo, falta de família, a possibilidade de desemprego, pressão em excesso, elas causam a falta de homeostase. Para adquirir a homeostase, uma das coisas da biologia é a pausa. Então, eu aconselho, por exemplo, as pessoas a cada hora parar 1 minuto para fazer uma respiração plena. É só ficar quietinho, inspira e expira, e a barriga vai para fora e vai para dentro. Por quê? Quando você faz isso,
você aumenta o nível de endorfina, baixa o nível de cortisol e você tem decisões mais claras. O cortisol, ele é fabricado nas nossas suprarrenais. Cada vez que a gente tem uma pressão, uma coisa muito forte e que você tem medo, você dispara mais de 1.500 químicos no seu corpo que saem dessa suprarrenal. No momento que acontece isso, um dos que saem nessa pressão toda é o cortisol. E o cortisol, ele fica na sua corrente sanguínea por pelo menos 6 horas. Isso significa que você fica em estado de estresse constante. Por isso, doenças crônicas, diabetes e outras doenças que as pessoas tentam resolver com remédio e elas poderiam resolver também com descanso. Descanso, pausa, exercício físico, as pausas, meditação. Elas têm que ser frequentes durante o dia e durante o trabalho. Né? É super importante entender que os nossos comportamentos, se eles forem estudados só pelas ciências sociais, pela psicologia, pela antropologia, pela sociologia, a gente não vai entender os processos cerebrais, que são os processos biológicos. Toda decisão nossa, ela, além de ser social, ela é biológica também. Então, por exemplo, por que as pessoas, a gente está olhando pessoas em extremos? Né? Então, por que pessoas estão em isolamento, pessoas não estão em isolamento? Não é porque as pessoas são ruins. A tomada de decisão está na microbiota. É mais profundo isso que a gente está vendo, esse comportamento que está tendo na sociedade. Então, sim, é mais profundo. Eu não estou defendendo nenhum dos lados, né? Claro. Não é isso. Eu não estou nem defendendo que a gente não deve falar de política ou deve falar de política. Eu estou defendendo só que existem decisões humanas que não são racionais, elas são biológicas. Então, a gente fala muito... As máximas sempre é que as nossas decisões são racionais, né? Quando eu fui fazer a INSEAD, até queria te colocar que lá eles fizeram todo um treinamento, uma capacitação que eles falam da soft skills, né? Sim, porque a gente estava muito acostumado com KPIs, então ferramentas, então até dentro do meu segmento de governança, quais as ferramentas de governança e quais realmente as mais importantes para que ajude você a criar um alinhamento, melhorar a comunicação, criar regras, passar os valores para os outros membros da família, alinhamento de propósito, é o soft skills, né? Então eles costumavam falar que soft skills are the hard skills. Que você ter a musculatura de se entender como você age, por que você age dessa maneira. Agora, você percebe que o soft skills ele ainda é socioemocional só? Sim. Ele não é biológico. Ninguém está falando aí de neurotransmissor, de hormônio ou de neurohormônio. Então, mesmo que você desenvolva soft skills, se você não for para human skills, que é soft skills mais a biologia de comportamento da gente, você ainda não é um bom líder. Você ainda vai tomar a decisão sem entender por que você está fazendo aquilo. Entendeu? Então, quando eu falo dos processos físico-químicos, eles interferem completamente nessa tomada de decisão. O que é a microbiota? O nosso sistema digestivo, ele é comprido, ele é grande, e dentro do nosso sistema digestivo a gente tem uma microbiota de bactérias. O nosso corpo tem mais bactérias, na verdade, do que células. E são bactérias que regulam os nossos hormônios. Se essas bactérias, elas estão desreguladas, aí a gente tem um desequilíbrio, porque as bactérias ficam comendo o que a gente precisa dentro do organismo. Então, quando... Você lembra, assim, sua avó, não sei, que falava, nossa, esse menino é muito enfesado? Sim. Vocês lembram disso? Então, o enfesado, biologicamente, é literalmente a pessoa que não faz fezes. E por quê? Porque se a microbiota dela não funciona, se o sistema digestivo não funciona, todo o resto do corpo não funciona. Uma pessoa brava provavelmente tem um problema seríssimo intestinal. Tem um problema seríssimo no sistema digestivo. É o novo cérebro, né? O intestino. É o segundo cérebro. Nós temos 3 cérebros. O da cabeça, o do sistema digestivo e do coração. No coração nós temos 42 mil neurotransmissores, que fazem o mesmo papel que o cérebro da cabeça, é um mini cérebro. E no sistema digestivo, mais ou menos a mesma quantidade. Então, quando a pessoa acha que ela toma decisão porque ela pensou, ela já está errada. Porque, primeiro, que ela não pensa para tomar decisão. Ela tem uma motivação interna, endógena e bioquímica. Uma reação.
Aí, depois dessa motivação, ela vai ter uma reação comportamental a isso, que pode vir de fora para dentro, de dentro para fora, mas sempre é biológico. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, agora, né? Nós não vamos, as pessoas vão mudar, o mundo vai mudar depois da pandemia. Eu te falo que o mundo, ele não vai mudar. Né? Assim, as pessoas não vão mudar. O que mudou foi, ecologicamente mudou, a nossa sustentabilidade mudou, várias coisas da natureza mudaram por causa do nosso impacto. A gente faliu o planeta em 2019, chama-se Overshoot Day. Em agosto de 2019, nós falimos o planeta um ano antes do que é calculado. Esse cálculo do Overshoot Day significa quanto que a gente comeu do planeta com o número de pessoas que moram nele, quanto a gente usa dele. Então, a gente acabou com o planeta. Para poder continuar no planeta, a gente precisava de mais 21 planetas. Incrivelmente, houve essa pandemia e o mundo parou. Incrível também como que o mundo se auto-regenerou em tão poucos dias. A natureza... Porque, gente, o mundo, ele é assim. Obrigada, Bela. Chama os amigos aí, vem pra cá. A Bela tá lá. Mas por que é isso? Porque, na verdade, Nelson, as pessoas precisam entender que o mundo ele é feito de caos. Nós nascemos de um caos, o mundo nasceu de um caos. Então, o caos, se você pensa o que é importante no caos, você tem uma tomada de decisão transformadora. Infelizmente, gente, a tomada de decisão do planeta foi o coronavírus. Ela pensou no caos, o coronavírus falou, isso aqui vai parar o planeta. E parou o planeta. E muitas áreas naturais e sustentáveis do mundo estão recuperadas. Até a própria Antártida está se recuperando, né? Que era o maior problema, né, da camada de ozônio. Agora, e nós? Então, aí a pessoa fica dentro de casa, comendo chocolate, massa, bebendo e na internet 24 horas, né? E se matando. 24 horas ligado no telefone, nível de estresse monstruoso, até minha mãe está assistindo aqui. Tá todo mundo dando pane, dando depressão, dando estresse, briga, desentendimento, porque todo mundo dentro, exatamente porque está over-stimulating, né? Exatamente. Então, olha só que interessante. No nosso sistema, no intestino, nós produzimos um hormônio chamado, um neurotransmissor, chamado GABA. 97% da serotonina é produzida nesse neurotransmissor, que acalma a gente. Acalma. Então, a GABA, ela inibe impulsos nervosos. Olha só que coisa interessante isso. Se você está comendo um monte de coisa que prejudica a sua microbiota, que prejudica o seu sistema digestivo e seu intestino, a primeira coisa que vai acontecer é a depressão bioquímica. Então, quem está em casa agora é hora, né, de fazer coisa assim, agora eu vou ser radical, vou virar vegetariano, vou ser radical, vou virar vegano, vou comer só suco. Não é isso. É só eliminar os alimentos inflamatórios para a tomada de decisão. Eu não sou nutricionista, não estou vendendo nenhuma nutricionista aqui, Nelson. Nenhuma receita mágica. E nenhuma receita mágica, mas isso faz parte do nosso estudo de todo o funcionamento da neurobiologia do corpo para a tomada de decisão, certo? Mais uma coisa importante é entender, se você não olhar para o seu todo, você não vai ter uma boa tomada de decisão. Então, minimamente, tire alimentos inflamatórios. Pão é inflamatório, leite é inflamatório, queijo é inflamatório, chocolate. Vai nos alimentos que não são inflamatórios. A questão do café que a gente estava falando, né, que 3 horas da tarde dá vontade de tomar café, olha que coisa interessante que acontece dentro da ciência do timing. Quando você acorda de manhã, o hábito é logo pegar um café preto para acordar, né? Não? Tomar um cafezinho da fazenda, aquele cheiro vem. Aquele cheiro maravilhoso. Isso tudo é maravilhoso, não tem a menor dúvida. Só que se você fizer isso antes das 10 horas da manhã, você impede o bom cortisol, que é o cortisol da tomada de decisão. Então, o que eu aconselho? Acorda bem cedo, o máximo que você puder. Toma todas as suas principais decisões até as 11 horas da manhã. E o cafezinho,
Deixa Só a para partir depois. das 10. Só a partir das 10. Porque a partir das 10 horas, esse bom cortisol, que ele está ali em funcionamento para te colocar em ação, tomada de decisão, fazer tudo legal, você está impedindo, estão mandando uma cafeína para dentro. Aí você vai ficar só com cortisol. Aí você vai ficar só com cortisol ruim, entendeu? Sim. Então, isso é uma outra dica interessante. Então, esse cafezinho a partir das 10 é mais legal. Se você gosta do gosto do café, toma um café sem cafeína, então. Ou chá. Já tem. O Everton chá, tá eu pensando. O Everton tá até perguntando aqui, né? A Ana, minha esposa, tá aqui também. Eu falei para ela, corta o café. Ela falou, botou aí o gatinho assustado. Eu falei, corta o café. O que beber, então? Chá. Isso, chá. Não, suco, chá, café sem cafeína. O achocolatado tem outros problemas, que eles são inflamatórios, né? Thiago, é papo cabeça demais, viu? Fica aí, porque eu sei que você é biohacker, tá? Pode ficar aí, que eu conheço você. Agora, traz agora o que isso está impactando diretamente nesse momento de... Quer dizer, está todo mundo, a gente está vivendo um caos, né? As empresas estão falindo, estão cortando custo, mas a economia está parada, né? Viviam de produção, de consumo, e hoje não tem consumo. Eu estou aqui na fazenda há 70 dias, a família tem o setor sucroalcooleiro, está produzindo álcool, não tem nem onde colocar, ninguém está usando carro, não tem consumo de etanol. Só não pode beber, hein? Então não estou bebendo. Você sabe que eu estou sem beber também. Imagina se jogar num tanque de álcool. Ué, mas álcool em gel. Álcool em gel nós estamos usando. Então você vê todas as coisas que se achavam práticas e racionais de tomada de decisão estão totalmente ao contrário do que você está colocando aqui, né? Olha o impacto que você se entender, né? Se alimentar bem, meditar, ter pausas. Eu li um livro recentemente também. Não é só uma pesquisa, Nelson, são várias pesquisas. Você quer ver outra coisa interessante? Claro que essa pesquisa foi feita antes do Trump ser eleito, tá? A pesquisa durou 4 anos. Eles foram pesquisando os tweets. Tem um mecanismo de pesquisa de tweets que é muito interessante. Lógico, o cientista não vai ficar lendo tweet por tweet. Então, é metadados e algoritmos, né? E eles conseguem medir as emoções pelo horário dos tweets enviados. Tá? Uau, então, a importância dessa pesquisa foi para poder perceber como que esses horários biológicos do nosso corpo interferem nas nossas emoções e também interferem, então, na tomada de decisão. Se você está mal-humorado, triste, deprimido, claro que a sua tomada de decisão vai ser diferente se você está alegre ou eufórico e tudo, né? Os piores tweets do Trump eram de madrugada, sem dormir. Por quê? Primeiro que ele não come, ele só come cachorro-quente, Coca-Cola. Só junk food. Só junk food. Ele não come uma comida, ele come só comida de criança, né? Child food. Então, ele não tem uma microbiota que funciona, né? Além disso, ele não dorme. Então, todas as tomadas de decisão e todos os tweets que ele foi mandando eram de horário inadequado para a tomada de decisão. Né? Os tweets são um problema mesmo. Muitas pessoas se acabam por causa disso, porque não entendem desse horário. Então, hoje você tem o celular na mão que você fala qualquer coisa a qualquer momento. Se você já não tem uma tomada de decisão adequada, piorado de saúde, você vai fazer besteira digital, né? Assim, em rede, né? Tem uma das principais pesquisas, uma das pesquisas que eu mais gosto, foi uma pesquisa que eles fizeram com executivos para medir o grau de prejuízo financeiro nas reuniões de board. Essa é uma das mais interessantes. Essa é uma pesquisa que gera realmente, dá o resultado prático. Exato. O que está acontecendo efetivamente na tomada de decisão. Exatamente. Desses grandes líderes. Olha que coisa mais interessante. Nós temos, biologicamente, 3 tipos de biótipos, ou biotipos, né? Que são coruja, terceiro pássaro e cotovia.
Os executivos inventaram esses nomes porque esses nomes são fáceis da gente poder aceitar. Lembrar. Tá? As cotovias são pessoas que acordam muito cedo e dormem cedo. Então, por volta de 5 horas da manhã, se você me ligar às 5 horas da manhã, eu já construí um prédio, eu já arrumei a horta, eu já escrevi livro, eu já passei com cachorro. Eu, assim, meio-dia, cara, se você me der uma tarefinha para fazer, meio-dia ela tá pronta, não dá mais para voltar. Entendeu? Não vai dar mais para voltar. E o terceiro passo era aquela pessoa um pouco mais comum, que acorda 8 horas da manhã, dorme num horário mais tradicional. E o coruja é aquele cara mesmo que rende muito de madrugada, que são os caras de TI, de uma forma geral, e de marketing digital. Sabe aquelas pessoas que de 3 horas da manhã tá a 1000 ali, e produz, que não sei o quê, nananã? Se você não entende essas 3 pessoas diferentes, você não sabe que horário que é bom para elas trabalharem. Né? Então, uma das coisas que eu faço nas empresas, por exemplo, eu crio a agenda conforme a intensidade de produtividade dessas pessoas. E agora, em casa, a gente pode fazer isso, cara. Não? Agora, em casa, a gente está podendo fazer. Você pode se entender e você pode fazer isso. Né? Agora não vai dar tempo de ensinar como é que as pessoas descobrem qual que é o biótipo delas. Mas, claro, a gente pode fazer um webinário fechadinho para se inscrever. Né? Tá aí até porque que a qualidade, o resultado, né, das empresas, a performance das pessoas tem crescido. Tá aí. Não é à toa, porque realmente elas estão fazendo o horário que elas se sentem melhor. Agora, olha que interessante esse negócio. Ô, gente, obrigada, viu, Everton? Tá certo, é isso mesmo, são os notívagos, né? Notívagos. Vou repetir para ele, ó. Cotovia, terceiro pássaro e coruja, tá? Depois coruja seria o notívago. Aí, né? O Nelson cata vocês aí de novo, a gente faz um webinário fechado para você. Vamos marcar. Agora, o que é importante saber disso, Nelson? Olha só. O cara tá lá numa reunião de board, que lá no país do cara é 10 horas da manhã. Sim. Aqui no Brasil, vamos supor, 5 da manhã. O cara é um cara que trabalhou o dia inteiro, é um notívago. Aí, 5 horas da manhã daqui, ele tem que estar a milhão para poder ter uma reunião de board onde ele vai discutir números. O que você acha que vai acontecer? Catástrofe. Ou então, uma reunião de board que seja 3 horas da tarde lá. Ou 3 horas da tarde aqui. Gente, deixa eu falar coisa prática para vocês. Ó, se você tiver algum problema jurídico, não marque nada. Nada. Entendeu? Com nenhum juiz até depois das 11 horas da manhã. Só até as 11 horas da manhã. Outras pesquisas provam que de 11h30, na verdade, até meio-dia, os juízes resolvem a toque de caixa. Sabe por quê? Eles não fizeram pausa, eles não descansaram, eles estão com fome. Então, meu amor, você ser preso é 2. Melhor você não ir lá. O juiz já dá uma canetada na hora que você apareceu na hora errada. E eles voltam a ter boas tomadas de decisões depois da pausa. Entende? Olha que interessante. A mesma coisa quando a gente toma decisões dos nossos negócios. A gente tem tarefas diferentes dos nossos sistemas biológicos. Nós temos tarefas analíticas, nós temos tarefas de decisão, nós temos tarefas emocionais. E cada tarefa dessa, eu não tô dando para vocês pronto uma agenda, não é isso. Mas se você entender como funciona o corpo, faz sentido para você, olha só. O seu coração funciona, o seu fígado funciona, todo mundo funciona. Eles têm horários, inclusive, diferentes de funcionamento. Não fica todo mundo desesperado, aquela coisa louca. Não é assim. Né? Eles têm um ritmo de funcionamento. Por que o coração dispara, por exemplo? Se fosse sempre o mesmo ritmo, o coração não ia disparar? Sim, ia ficar lá. Aquela marasmo. Por que ele dispara? Porque algum neurotransmissor, algum bioquímico foi disparado numa tomada de decisão que você tomou, que você não tinha certeza, ou que você está com medo, ou que você está inseguro. Olha só, de novo, por que a gente não vai mudar depois da pandemia? A titia vai te falar. Por que nós não vamos mudar? O novo normal, na verdade... Não, o novo anormal, né? Porque a gente já era normal, agora vai ser um novo anormal, né? Porque não era normal. Se alguém falar que é normal, você acordar correndo, pegar um ônibus, um carro, a pé, o que for, sair correndo para o trabalho.
Chega lá esbaforido, tomar um café preto qualquer, começar a Não trabalhar. comeu nada, Não exato. comeu nada. Aí você almoça, eles chamam mais sad lunch, né, nos Estados Unidos. Você almoça na mesa, comendo ali na mesa. Almoça no telefone, almoça no WhatsApp, almoça na tela do computador, que isso eu tô preocupadíssimo, inclusive com essa geração nova. Queria que você comentasse. Que eles comem olhando no telefone, jogando joguinho, quer dizer, não está prestando atenção, não está deglutindo, não está mastigando, não está nutrindo. Nada. Não está nutrindo. Olha... A gente tem nutrições diferentes, nutrição do alimento, nutrição do líquido, nutrição da fala, do ouvido e do olhar. Tudo isso, o nosso corpo nutre de tudo isso, entendeu? Então, esbaforida é coisa de mineiro. Se você usa esbaforida, é só mineiro que usa isso. Uso muito, está falando aqui o Lopes. Uso muito. Aqui no interior então, a gente também usa. Olha que coisa interessante isso. As pessoas falam, todo mundo vai ficar mais generoso, não sei o quê. Você lembra como é que é Natal? Natal todo mundo, que coisa mais linda, te liga, né? Aí no Natal te liga, né? Que saudade, que tudo seja bom, Deus te abençoe, mãe abraço e beijo, não sei. Dia 31 de janeiro, pro dia 31 de dezembro, pro dia 1º de janeiro, meu amigo, você passa na frente dessa pessoa e fecha ela no trânsito, ela lasca um dedo na sua cara e acabou nesse dia a nossa belíssima generosidade do Natal. Eu não acho que isso é ruim ou que isso é bom. Mas só para você entender coisa interessante, é biológico. Por que é biológico? Nosso cérebro tem 400 mil anos. Você acha mesmo que a pandemia vai mudar o cérebro? Sério? Da noite para o dia vai mudar o comportamento nosso inteiro? Não vai. Anos. Pelo menos 400 mil anos. Mas aqui não está aqui uma oportunidade da gente criar, como você falou, novos hábitos. Até li um livro recentemente de um mentor meu que disse que a gente tem que criar esses hábitos para fazer essas pausas de energia, porque nosso corpo, como você falou, a gente é regido de energias. A gente tem uma hora mais baixa, uma hora mais alta. E a tomada de decisão, você já deixou muito claro que a gente tem que estar muito ligado na hora que a nossa energia está baixa para não tomar nenhuma decisão crucial. Exatamente. O Yuval Noah, que é aquele filósofo, escritor, historiador, que escreveu os 21 desafios do milênio, ele fala que o desafio do milênio é o desafio cognitivo. Por isso que eu estou te falando que fisicamente a gente não vai mudar. Então, as motivações que fazem a gente mudar é que precisam ser alertadas. Então, o fenômeno do Natal é o fenômeno que está existindo agora na pandemia. Por quê? A nossa motivação agora é ajudar um ao outro para a gente sair junto disso. Empatia, ajudar o próximo. Mas na hora que sair, a gente volta ao normal. Volta a acelerar. Nós somos, querendo ou não, nós somos ancestrais ainda. Nós somos ancestrais. Então, o nosso cérebro, ele funciona para sobrevivência e para procriação. Até hoje. As nossas decisões são sempre baseadas em sobrevivência e procriação. Então, sempre. Então, o que nós estamos buscando agora, a homeostase, sendo generosos para sobrevivermos. Essa eu também costumo dizer que tem muita filantropia aí por trás, as empresas familiares é um ato muito nobre, estão gerando muito impacto, mas também tem a ver com a sobrevivência total das empresas. Não tem a menor dúvida. E eu queria só deixar claro para você, gente, olha só, eu acredito no ser humano acima de qualquer coisa e sou apaixonada pela vida. Então, eu não estou dizendo que nós somos maus. Eu só estou dizendo que as nossas decisões, elas não são puramente racionais. Elas são racionais, biológicas e emocionais. Aqui a Sil está dizendo que os franceses, na hora que abriram as lojas, eles correram para as áreas em vez de abraçar o papai e a mamãe. Então, mas olha só, você sabe por quê? Sabe, Nelson, eu tenho uma coisa assim, eu sou apaixonada pelo ser humano, independente... Eu também, porque eu sou um eterno otimista e acredito que a gente está aqui para evoluir. Então, essa é a nossa principal missão, evoluir. Tem tanta coisa que a gente desconhece, sabe? Eu sempre falo que tem o terceiro, quarto e quinto elemento. A gente só conhece 2 elementos, a gente e o planeta. E mesmo assim, o planeta o povo não conhece muito e a gente muito menos. Então, a gente já está no escuro a maior parte do tempo. Agora, quando a gente fica alerta para a autoconsciência, a gente dá oportunidade
de achar soluções. O Lopes falando, 6 quilômetros de fila na Zara. Na Zara, eu tenho família lá. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante sobre isso. Olha que bonito que é isso também por outro lado, gente. Olha só. Você sabe por que, que o povo foi para comprar na Zara? Deixa eu contar para você por que foi. Conta, Flávio. O nosso cérebro, ele tem motivações para o seu funcionamento. Sabe qual que é uma das motivações da compra? A sobrevivência. Você sabe por quê? Sempre o forte, na natureza, o forte acabava se sobressaindo, seja lá porque ele era mais forte fisicamente, porque ele guardou mais alimento, porque ele descobriu aonde ficava alguma coisa. Então, esse efeito de sair para comprar alguma coisa imediatamente é um efeito biológico de eu conseguir sobreviver. Olha aqui, a prova está aqui na minha mão. Eu consegui sobreviver. É a substituição do que era talvez a busca de um alimento, de um abrigo, mas é de é um conforto psicológico, físico que você... Exatamente. Da mesma forma que tem o comfort food. Então, olha que coisa interessante. O Rodrigo é praticamente da pele, isso mesmo, sabe? Agora, que coisa interessante aqui. Uma coisa importante de entender, não por causa disso, nós não temos modificações socioemocionais. Nós temos. Mas é preciso entender que nós temos uma biologia fortíssima ancestral. Por trás. Que se você não tiver autoconhecimento, autoconsciência, se você realmente fizer tudo a toque de caixa, você está no efeito manada. E a gente chama que envolvido no espiral do silêncio. Ou seja, a cada 5 pessoas tomando decisão, você vai acatar essas 5 pessoas com medo de ser excluído. De novo, sobrevivência. Como que muda isso? 1% da população mundial tem condição de não entrar nessa manada. Porque se conhece o suficiente para saber que a bola vermelha é vermelha e o cara que está falando que é azul, ele só quer te convencer. Mas é muito pouca gente, muito pouco, hein? 1% da população, hein? Que loucura. Mundial. A gente está... Mundial, né? Sim, nós estamos falando... Quantas pessoas tem no mundo? É muita gente. Não é pouco, bilhões. não. Não é pouco, é muito. Na verdade, é muito. Entende? Só que, se a gente levar esse conhecimento para mais de 1%, a gente vai aumentando isso aos poucos. Mas parte do princípio que você tem que entender que nem tudo que você faz é puramente biológico e racional. Os seus sistemas neurotransmissores também agindo. Entende? É seu sistema neurotransmissor tomando decisão com você. É seu relógio biológico tomando decisão com você. Essa ciência também faz parte do biohacking, porque o biohacking é você testar em você tudo que a ciência não testa, vamos dizer assim, porque não pode testar em humanos. Nós testamos na gente o que a gente quiser. Ah, você pode. Você assim, pode testar em você mesmo, pode, né? O que você quiser. E eu sei que, inclusive, durante o curso, você fez muitos experimentos com você, chegou até a adoecer, né? Coisas que... É claro, você foi se autoconhecendo. Inclusive, é legal você falar que você foi monge também. E depois eu queria que você comentasse como a gente pode realmente diminuir esse estresse, o ritmo. Eu acho que tem uma coisa, cara, que é o básico de saber tudo. O biohacking ele surgiu 5.000 anos antes de Cristo no Tibete. Inclusive, um dos caras que mais fala de biohacking, ele trouxe o Bulletproof, que todo mundo está usando agora, que é aquele café turbinado, né? Que você coloca no café vários elementos, né? O Bulletproof, na verdade, ele é o que a gente chama de Golden Milk na Ayurveda, que surgiu 5.000 anos antes de Cristo. No Nepal. Então, no Nepal. Então, muita coisa foi buscada no Nepal mesmo e hoje está sendo transformada em produto, em ideia, em comportamento. Por exemplo, o próprio óleo de coco, os mesmos, adoro. O óleo de coco, utilização do óleo de coco. Você fazer banhos gelados para choque de água fria. Isso tudo basicamente dos treinamentos monásticos, né? Dentro dos monastérios, e que é um treinamento de Ayurveda, né? E de outras ciências
orientais, né? Então, o biohacking, para simplificar, é você utilizar produtos nootrópicos, né? Produtos para aumentar o seu sistema cognitivo e aumentar a sua força e vitalidade, sem fazer mal a você mesmo, sem fazer mal aos outros, usando tecnologia e usando a natureza, né? Então, por exemplo, uma pulseira como essa, ou a gente já tem hoje alguns aplicativos que modulam as suas questões biológicas, tudo isso é biohacking, né? Agora, como que o biohacking ajuda no mundo corporativo? Você viu que virou uma moda executivo virar triatleta? Agora todo mundo. E entre andar de bicicleta, então, fazer e depois de fazer o Ironman, né? Então, Para que eu fiz. Então, eu fui triatleta, tá? Eu também, mas já faz um tempo. Então, mas olha que coisa interessante, Nelson. Por que que o executivo, a gente busca isso? Primeiro, por sobrevivência, porque a gente quer se destacar. Então, se a gente destaca, a gente está no topo da pirâmide. Beleza? É simples assim, gente, biologia, tá? Não tem muito mistério quem que está em cima, quem que está no meio, quem que está embaixo. É pura sobrevivência. Depois, quando a gente está lá dentro e você se torna triatleta e você vai fazer um Ironman, olha quanta coisa carrega isso. Quanta coisa. Você fica, pô, o cara é foda, ele é forte pra caramba. Além de fazer tudo aquilo, ele faz ainda triatleta, não sei o quê. Mas tem uma coisa. Acaba o corpo. Então, se a gente for falar em termos de biohacking ou em termos de hipervitalidade, o triatlon, ele é a última coisa que um executivo devia fazer. Entendeu? Suga toda a energia, toda o cara a energia vital dele. Chega moído. Realmente, quando eu fazia esses treinos pesadíssimos, na segunda-feira eu estava destruído. Né? Sim, então, a gente toda a tem energia que ter vital. equilíbrio. Né? Aí a gente volta na pausa de novo. Entende? Então, o ideal desse momento e de tudo que a gente está vivendo é saber pausar. Eu tenho, inclusive, uma mentoria individual que você conhece, que é a pessoa, ela passa por tudo isso que eu estou falando aqui, do início da tomada de decisão dela até a mudança de vida que ela quer fazer, seja profissional, pessoal, etc., usando todas essas estratégias. Eu faço isso individualmente. A pessoa me contrata para eu ficar individualmente com ela até a tomada de decisão dela. Entende? Então, ela vai sabendo tudo que funciona com ela, né? Agora, como que a gente vai aguentar mais um mês, né? Que estão dizendo que a gente vai até agora, final de junho, né? De 1 a 15 já estão, não sei se foi no fake news, parece que é uma fake news, mas já estão falando em lockdown, porque acho que está só esperando o pessoal voltar do feriado, né? Das praias, deu congestionamento. O pessoal não ficou em casa, o pessoal foi viajar. Foi. E não sei se estão esperando o pessoal voltar do feriado aí para decretar. Não pode dar um pouco. Prender o cara. Prender Tem o que cara esperar, em casa. né? Não pode deixar o cara de fora, né? Tem que esperar voltar. Olha, parece piada, mas é sério. A gente não tem educação nenhuma. Infelizmente, o brasileiro, a gente tá perdido nesse ponto aí. Tá muito desencontrado as coisas. Mas continua então, o assunto porque tá muito bom. Então, esse negócio... obrigada, viu? O personal Day, que mais? Closet Sara, live sensacional. Maravilha, gente. Divulga aí, sai contando para todo mundo. Eu vou perguntar se vai gravar, vou gravar minutos. depois. Vou gravar e depois vai ficar no IGTV do FBFE oficial. Quem não assistiu... eu pego lá e passo para o meu também. Coloca no seu pessoal também, que a gente dá uma movimentada. Mas olha só, qual que é o principal da pausa dentro de casa? A gente tem 15 minutinhos ainda, então eu vou explicar para vocês assim, como a pausa ela te alonga, né, dentro de casa. Então, primeiro você deve fazer uma pausa a cada hora. Então, cada hora você para por 1 minuto. Na minha plataforma, por exemplo, a plataforma que tem todo o meu conteúdo, quando a pessoa está estudando nela, ela para, fica 1 minuto, você respira e ela volta a funcionar. Você não tem como mexer mouse, nada. Ela fica travada. Que interessante. Você já está obrigando a pessoa a criar esse hábito. Já esperar. Paciência, espera. No início não ela quebra precisa o computador. de mim, depois ela vai acostumar a fazer sozinha, Sim. né? Depois que você tem essa pausa de a cada hora 1 minuto, você tem algumas pausas mais específicas para cada coisa. Então, por exemplo, você tem pausas de tomada de decisão, você tem pausas de motivação. Então, o que você tem que evitar? A habituação. A habituação é quando você está dentro de um problema, só naquele problema, fazendo a mesma coisa.
Isso chama-se habituação. No cérebro, isso chama-se habituação. É ficar demasiadamente em uma única tarefa. Ou seja, sentado no computador fazendo alguma coisa. Ou só em pé, cozinhando. Tudo que é uma tarefa única. Ou você tem que tomar uma decisão financeira, por exemplo. Você fica naquele número. A habituação faz você perder o foco. Faz você perder o foco e você não tem o processo correto de tomada de decisão. Tá? Então, você precisa não ter habituação. Depois, não almoçar com tecnologia. Se você tiver um apartamento de 40 metros quadrados, eu vou te dar uma sugestão. Pega seu pratinho com uma cadeirinha, coloca na janela. Na varanda. Isso, ou, olha se não lá, tiver varanda, na janela. Você senta na janela, fica olhando para fora com o seu pratinho na mão. Se é isso que você tem, uma cadeira, uma janela e um prato, é isso que você vai fazer. Certo? Então, você sentando ali e você tranquilamente olhando a natureza. Então, desligando. Almoço sem tecnologia, desligando. Depois tem as pausas de movimento. Como é que são as pausas de movimento? Quando você começa a ficar exausto, o seu sistema biológico está dizendo que o seu cérebro está cansado. Não é seu corpo, você está parado dentro de casa. Então não é o corpo, certo? Lopes, você não pode fazer isso, almoçar ouvindo a gente. Para de almoçar, fica só não ouvindo a gente. Não aprendeu nada. Você sabe quando eu fui eu e minha esposa para o Nepal, a gente fez lá o tratamento Ayurveda e a gente tinha 7 refeições por dia. Era tudo devagar, que eles falam mindfulness, come, é o fato de comer com as mãos, para ter o tato, o olfato, a deglutição devagar, aquilo vai te criando, né? Você vai... É a reconexão com a nutrição. Tem gente que não sabe de onde veio o abacate, acha que o abacate vem da terra, não é da árvore. Pegou ali, exato. Entendeu? Quer ver os cúmulos, né, do planeta? Você vai no supermercado e tem uma banana enrolada num plástico, sem a casca. Uma mexerica sem a casca enrolada no plástico. Pelo amor de Deus, meu filho. Você não sabe, você não tem mão para tirar a casca da banana e a casca da mexerica? Isso começa a desconexão. Então, a desconexão começa de fora para dentro e depois de dentro para fora você não está conectado com você. Você não sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você come, o que você não come, entendeu? Então, mais 10 minutinhos aí que a gente tem, vocês fiquem atentos. Conta um pouco da sua experiência como monge, como isso pode ajudar os empresários. Gente, dá alguma técnica, alguma informação que a gente possa utilizar. E essas pausas todas vêm disso. Tá? Essas pausas que eu estou ensinando agora. Pausa sem tecnologia, sem habituação, pausa de movimento, que é você, no momento com a cabeça muito quente, você para e faz flexão. Você faz 4 flexões. 1, 2, 3, 4. Só isso. Você manda oxigênio e diminui o nível de cortisol. E você dispara vários neuroquímicos que o seu corpo dá uma relaxada. Então, toda hora que você estiver tenso demais, faz uma flexão. E aí você vai aumentando. Faz 4 numa semana, né? Todo dia 4, nesses momentos. Na outra, 6. E você vai vendo que você vai aumentar, inclusive, a sua capacidade respiratória e a sua capacidade cardiovascular. Uma outra pausa que é cientificamente provada também, e que também os monastérios ensinam isso, é você ter afeto e compaixão pelas pessoas. Então, você parar e ligar para elogiar alguém, agradecer alguma coisa que alguém fez. Gratidão. Isso é uma das pausas mais incríveis. Eles consideram isso pausas revigorantes. Sim. Então, quando você sabe fazer isso, você também cria um antídoto para o seu corpo, né? Então, você consegue fazer com que o seu corpo libere neuroquímicos que vão te ajudar a desenvolver a compaixão. Reenergizar. Energizar. Você tem que sempre se reenergizando. O tempo inteiro. Quer ver outra coisa interessante que foi tirada do nosso cotidiano? Nós já vamos fechar agora. Dormir depois do almoço 20 minutos. Mas não pode passar 20 minutos. Perguntaram. Isso aí eu li nesse livro também, que é fundamental dar o power nap para no máximo 20 minutos. Máximo 20 minutos. Porque se você dorme mais do que isso, o seu corpo entra numa inércia molecular. E aí você fica com preguiça o resto do dia. Entendeu? Mas essas pausas que eu já te dei são pausas feitas em monastérios e principalmente a respiração plena, que é a cada hora 1 minuto. Se você fizer a cada hora 1 minuto, você vai ter meditado 8 minutos no dia. Se você não faz nada,
8 minutos já é um grande avanço. Só respirar profundamente cada uma Você hora. sempre inspira e expira pelo nariz, não pela boca. Então, inspira, em vez de... Não, só pelo nariz. Inspira e solta pelo nariz. E quando você inspirar, eu vou te mostrar. A sua barriga vai para fora, olha só. Peraí. Vê se alcançou a minha barriga. Aqui, ó. Você inspira, ó. A barriga vai para fora. É uma inspiração abdominal, não é aqui, ó. Você não faz Não é no peito, né? Você inspira aqui. Você inspira, a barriga vai para fora, você segura até 4 e expira, a barriga vai para dentro, segura até 4. Inspira e expira. Inspira e expira. Por 1 minuto. Isso você já diminui o nível de cortisol. É isso aí, Alexandre. A Ayurveda né? Você sabia que eu sou uma das primeiras turmas do Dr. Ruguê no Brasil? Eu era menina. Agora já tem várias. Ele, para mim, é o deus da Ayurveda, né? Por causa dele que foi para a Índia acompanhando, inclusive. Você foi monge Então, com quantos anos? Que idade você tinha quando você foi monge? Eu era nova, na verdade. Eu tô com 53 anos. Eu devia ter uns 20 e poucos. 23. Mas a gente vai fazer, eu acho que essa ideia de fazer um webinar é bem bacana, vamos marcar. E eu queria abrir para ver se alguém tem alguma pergunta, porque a gente entrou 2 para as 3. 2 para as 3. Tem 6 minutinhos para a gente... Ele corta, com 1 hora ele corta. 1 hora ele corta, exato. Mas tem mais alguma informação assim que você acha relevante, importante da gente colocar aqui? Eu acho que o mais importante, Nelson, é o seguinte. Não corre. Esse é o erro. Sair correndo achando que você tem que fazer tudo, agradar todo mundo e tomar todas as decisões hoje. O mundo não vai acabar e ele não acabou com o coronavírus. Ele está recomeçando. Então, recomeça também. Recomeça também. Toma decisões lentas, pausadas e calmas. Pare o seu dia. Se respeite. Se você trabalha numa empresa, você vai trabalhar para essa empresa do horário que sempre foi. Tenha conversas sinceras. Eu tenho uma cliente que me ligou um dia falando, Flávia, o meu líder não quer fazer isolamento, ele está mandando todo mundo ir para o escritório pegar coronavírus. E, além disso, ele não deixa ninguém descansar. A gente chega em casa e ele continua mandando mensagens, etc. Eu ensinei para ela como ela fazia uma mediação com esses líderes, né? E com as outras pessoas, para que ele entendesse o medo que ela estava sentindo e não o que ele estava fazendo. E com isso, foram todos para casa, estão todos trabalhando em casa, sem o medo de serem contaminados, e eles, a partir de conversas lentas, de pausas do seu cérebro, pausas da sua fala, pausa das suas decisões. 30 segundos antes de tomar uma decisão, para. Pausa. Respira, pausa. Às vezes maravilha. Não é para você tomar aquela decisão. Aquele e-mail que você não devia ter mandado. É o famoso dorme com o problema. Dorme, acorda, pensa. Acorda, exatamente. Não manda um e-mail desesperado, não manda um WhatsApp e-mail, lê, relê, põe na caixa de saída, lá de rascunho. Não. Essa coisa de reação colérica é a pior reação que você possa ter, realmente. Você cria um efeito cascata, né? Você cria um efeito que você não tem como impedir. Depois que você fez, gente... Já foi, é uma flecha lançada. Não volta mais. Tem pedido de desculpa, tem perdão, tem tudo isso. Mas o fato já aconteceu. Já foi. Não, o fato já aconteceu, né? Então, assim, a Ana está falando aqui, ó, tempo é construção, é isso mesmo. Né? Assim, a gente tem que ir respeitando nossos tempos internos. Se você não consegue tomar uma decisão, não tome. Não tome, Não tome a decisão porque o outro está te forçando a tomar a decisão. Toma a decisão na hora que você puder tomar a decisão. Converse com seus amigos, os seus amigos mais próximos, pergunte para as pessoas. Não tem como, Ana. Eles acabam com a gente, uma hora eles cortam. Vamos precisar acabar em 30 segundos. Vamos se despedir aqui, mas olha, vamos fazer uma nova live, então, ou um webinar. Convido a todos, vou deixar o vídeo gravado, vamos colocar no canal do YouTube o seu e-mail. E a gente podia também abrir aí depois um chat para perguntas e respostas, quem quiser. Eu vou disponibilizar o seu e-mail e o contato seu está aí também no seu Instagram. Claro,
Lógico. Quem quiser, a Flávia, ela tem um processo de mentoria, quem quiser contratar, fazer um processo com ela, é maravilhoso, eu recomendo, inclusive, eu e a Ana vamos fazer um aí com você, assim que acabar essa pandemia. Tem ele digital também, se vocês quiserem, tá? E é maravilhoso o digital também. E eu não sei se você sabe que o Nelson também ele tem uma mentoria maravilhosa, né, gente? Sim, voltado aqui para líderes familiares, membros familiares. Isso aí. Gratidão. Foi maravilhosa essa live. Um beijo. Nos vemos em breve. Vamos encerrar. Tchau. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Obrigado, Flávia. Obrigada a você.